Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar da sua vida profissional. Como anda a sua vida profissional? Você está onde você sempre desejou? Ou você ainda tem lá um momento na sua vida com a sua profissão onde, no fundo, você não está feliz, não é isso que você quer, não é isso que você estava buscando? Então, eu quero falar um pouco sobre o comportamento emocional que você precisa ter para avançar na sua carreira, para chegar mais longe, para conquistar mais coisas. Existe alguns segredos que você precisa saber que são importantíssimos. E a primeira coisa que você precisa saber é para que para que você vá, né, mais rápido, para que você adiante-se, para que você realmente evolua, você precisa ter imunidade emocional. Imunidade emocional, gente, é quando alguém entende que as questões externas, as outras pessoas, as questões ali do dia a dia, elas acontecem não por causa de você, necessariamente, mas você está inserido naquele ambiente onde aquelas coisas são daquela forma, onde acontecem coisas específicas ali nos dias de uma determinada forma, onde você ali é preciso conviver, né? Você tem ali na sua frente pessoas que muitas vezes não se dão emocionalmente bem com você, ou você não se dá emocionalmente bem com ela. Então, quando isso acontece, o que é preciso entender é o seguinte: é possível mudar qualquer situação, no caso, né, profissional, criando-se essa imunidade emocional, criando-se uma outra forma de olhar para aquilo e lidar com aquela outra pessoa. Por exemplo, se você tem um chefe que é tirano, se você tem uma pessoa que destrói você, uma pessoa onde você ali no trabalho, você se sente encolhido por ela, isso só significa que você ainda não entendeu como lidar com aquela pessoa, criando essa imunidade emocional a ponto daquela pessoa nunca mais te afetar. É possível fazer isso. Gente, o que chega lá no consultório de casos desse, onde a pessoa, ela se sente encolhida, ela se sente tolhida, ela se sente presa e ela não consegue ir adiante porque tem uma situação ali no escritório dela e ela tá presa, né? Por causa que ela acredita, ela acreditou que o problema é a outra pessoa. E muitas vezes é mesmo, gente. Muitas vezes nós temos alguém ali do nosso lado que é alguém sem noção, né? Quem não teve um chefe sem noção um dia? Aquela pessoa que te desqualifica, aquela pessoa que tira o seu poder, aquela pessoa que se coloca da forma errada, com todo mundo, na hora errada. Isso é muito comum. Então nós precisamos saber o seguinte: a gente não vai mudar a outra pessoa. Você pode mudar você e deve mudar, criando esse comportamento emocional específico. Eu vou falar dele agora. Então, gente, estou aqui ao vivo na Rádio Mundial e eu trouxe esse tema para hoje porque é um tema muito comum que aparece lá no consultório. Então, pessoas bem-sucedidas, elas têm certas características muito importantes. A primeira característica dessas pessoas, olha que interessante, é que elas se responsabilizam por elas mesmas, elas se responsabilizam pelo sucesso ou pelo fracasso, elas são organizadas nesse olhar. Elas não são pessoas que acreditam que o outro afeta elas, elas sabem que elas se afetam com os outros, então elas se responsabilizam por isso. Quando existe ali uma saia justa, quando existe uma questão que pega, eu estou falando de uma pessoa bem-sucedida emocionalmente, tá, gente? O que essa pessoa faz? Ela olha, ela entende a situação, ela compreende que aquela situação muitas vezes não é contra ela, mas está ali na situação. Então, vamos supor que um chefe te esculache, né? Se você realmente olhar frio e calculadamente para isso, você vai ver que a pessoa, ela tá de mal com a vida, ela às vezes está com pressão, às vezes é uma pessoa que realmente não aprendeu, não teve a oportunidade na vida ainda de ir adiante, de aprender de outra forma. Então, é uma pessoa que naquele momento vai usar o único recurso que ela tem, que é te massacrar, te esculachar. Quando a gente, lá no consultório, quando eu trabalho com as pessoas, eu tiro as sensações que ela tinha a respeito dessa falta de valor que colocaram nelas, a pessoa começa a ficar neutra, a pessoa cria uma barreira. Aquilo que vem acontecendo, que vinha acontecendo, não acontece mais.
a gente não vai mudar o outro vai continuar tendo a atitude que ele tinha, mas você que muda. Então, essa é uma característica dessas pessoas bem-sucedidas, com imunidade emocional. Elas se responsabilizam por aquilo que elas têm ali na vida e elas consertam aquilo que elas precisam consertar. Uma outra característica, gente, de uma pessoa bem-sucedida emocionalmente é que elas não tentam agradar. Então, é uma pessoa que não busca se afirmar no que os outros falam e nem naquilo que os outros fazem, nem naquilo que é visto, é colocado ali pelos outros. Então, é uma pessoa que ela realmente está pautada, ela está acreditando no que ela sente, no que ela interpreta, no que ela observa e nos próprios resultados. Então, essa é uma outra característica interessantíssima das pessoas bem-sucedidas. Outra característica é que uma pessoa bem-sucedida, ela vai avançar mais rápido na vida porque ela não teme mudança. É uma pessoa que não se lamenta, não fica ali chorando leite derramado. Aconteceu uma coisa que não deu certo, o que elas fazem? Bola para frente, ok. O que eu aprendo com essa lição? Então, elas se sentem mais fortes pelas coisas que não deram certo e elas avançam muito mais. Olha que interessante, gente. A gente precisa entender isso para que a gente avance, porque todos os dias, quando você acorda, você põe um pé para fora da sua cama, você normalmente, de forma inconsciente, você está pensando no que você teve nos dias anteriores, no que aconteceu, na situação que já é normal para você vivenciar ali, porque você está acostumado a chegar lá no escritório, no caso, e ver tal pessoa falando tal coisa, ver tal situação. Você tá o tempo todo no mais do mesmo. E 95%, gente, do nosso pensamento, do nosso sentimento, daquilo que a gente traz na manhã, principalmente nas primeiras 4 horas, é automático. E isso é um problema porque você já parou para pensar que você fica criando mais do mesmo? Você acorda, você pensa naquilo que já está acontecendo e que você não quer. Então, a sua mente fica ocupada emocionalmente com aquelas sensações, aquelas emoções, aqueles pensamentos. Então, olha o que eu falei, a mente ocupada com aquilo. Como a gente cria o futuro agora no presente, você tá o tempo todo criando mais do mesmo. Então, o que é importante acontecer para que uma pessoa crie imunidade emocional e se solte do passado? Ela precisa parar de tentar consertar o passado e ela precisa olhar para o futuro, entendendo o que ela pode fazer da parte dela, como eu te falei ali, né? Pessoas bem-sucedidas, elas se responsabilizam por isso para melhorar a situação. Então, se você vive lá uma condição com alguém do seu lado, o seu chefe ou alguém na sua casa, que é alguém que te massacra, alguém que te esculacha, alguém que te coloca para baixo, alguém que não te apoia. Olha só, se você fica vivendo isso o tempo todo, você ressente isso, ressentir é sentir novamente, você tá o tempo todo criando mais e mais e mais e mais do mesmo. O que você precisa fazer? Você precisa se conformar, literalmente, desistir de resolver a situação da pessoa, ou seja, de mudar a pessoa, mas você cria um recurso emocional para lidar com aquilo que acontece o tempo todo lá na sua vida, né? O chefe que é do mesmo jeito, o colega de trabalho que sempre faz a mesma coisa, o marido, a mulher que estão sempre ali na mesma ladainha. Você começa a ignorar aquilo e você começa a criar na sua mente o seu futuro pensando em coisas com muita satisfação, né? Se imaginando nesse futuro da melhor forma possível. E aí, o que acontece? Você vai começar a criar sensações novas, né? Novos sentimentos, novas emoções que vão te dar força emocional. Você começa a criar imunidade emocional para o seu futuro. E quando uma pessoa ela entende isso, ela começa a entender que não importa o que esteja acontecendo na vida dela, não importa o que aconteceu, ela consegue, é possível ela ir adiante. Então, pessoas bem-sucedidas que têm esse comportamento emocional, pode reparar, gente, elas não se prendem ao que aconteceu, elas não se prendem ao passado. Essa é uma outra característica importantíssima das pessoas que têm um comportamento de sucesso, que têm a imunidade emocional, que vão além na vida. Então, você aí que está me ouvindo, entenda o seguinte,
Você precisa quebrar o hábito de ser você mesmo. Esse você que reclama, esse você que se lamenta, esse você que se chateia, esse você que se encolhe, esse você que tá preso à ideia de que o outro tem que consertar algo para que eu consiga ser o que eu quero ser. Quando eu fico preso à ideia de que o meu chefe tem que melhorar, o meu marido, minha mulher, meu vizinho, as coisas, né, a crise, tudo que tá fora, quando eu estou preso a essa ideia, eu fico na espera, no comportamento de uma pessoa que não é bem-sucedida. Ela fica esperando, ela vira vítima. Quando você toma, né, as rédeas na sua mão, você começa a mudar. Então, você tem que quebrar esse hábito de ser você mesmo, de fazer as mesmas coisas, pensar, sentir sempre do mesmo jeito e ir para a ação. E a ação tem a ver com um comportamento específico. Lá no consultório eu faço isso o tempo todo de mudar o comportamento, mudar o que as pessoas sentem e aí elas vão para aquilo que elas realmente desejam. Então, é super possível fazer uma super mudança na sua vida. E eu tenho feito isso todos os dias e as pessoas voltam e falam, Cris, poxa, que bacana. Eu me soltei, eu me desprendi emocionalmente daquilo que me prendia. Isso eu faço com o meu método. Chama-se método Long, onde eu utilizo, gente, a hipnose e a programação neurolinguística para desconectar a pessoa daquelas sensações que ela tá no automático ali, que tá incessantemente na mente dela. A gente desconecta esse passado e te conecta ao futuro. Eu faço isso. Então, gente, anotem aí. Eu vou deixar o nosso WhatsApp, fala lá com o meu assistente, ele vai te explicar como que funciona isso. É bem bacana, você pode fazer em pouquíssimas sessões. Então, nosso WhatsApp é 0 operadora 11 944 13 10 10. 944 13 10 10. O meu site, gente, é cristinalong.com.br. Se você tá dirigindo agora, põe lá depois Cristina Long Rádio Mundial, que com certeza você vai me achar. Você vai lembrar, hein? Quando você olhar para o Google, você vai lembrar de mim. E eu quero fazer um convite para você. Hoje nós temos uma oficina de constelação lá no consultório com Jorge Vaz Ribeiro e a Eva. Eles fazem todas as quartas-feiras essa oficina, não paga nada para participar. Então a pessoa que vai lá, ela vai entender um pouquinho mais de constelação e ao mesmo tempo ela vai fazer um movimento sistêmico, que é um movimento onde você vai cuidar de uma parte de você que está ligada a alguma coisa sua que tá te prendendo. Então, é bem legal, gente, é bem legal. Então, para participar dessa oficina, lembrando que não paga nada, hoje é às 19 horas, na verdade, vão ser, a partir de agora, todas as quartas às 19 horas. Então, é só você aparecer lá. Na verdade, você precisa deixar o seu nome antes, fala, olha, eu quero participar da oficina, deixa o nome. Nós estamos ao lado do metrô Eucalipto, 200 metros eucaliptos do metrô, da estação de metrô. E nós temos também, gente, a oficina, eu quero convidar você para a oficina de quebra de paradigmas. Eu sou especialista em inteligência emocional, criei um método aí que eu tenho mudado a vida de muita gente há muitos anos, estou há 23 anos trabalhando com isso, escrevi vários livros, inclusive, e eu fiz essa oficina para ajudar você que não pode fazer lá o tratamento individual ou que não prefere fazer dessa outra forma. É uma outra pegada, mas é uma terapia em grupo. Então, você pode participar de quantas vezes você quiser. Eu faço todas as quintas à noite, essa quinta não tem, e todos os sábados, tá? O sábado das 3 da tarde até as 5 da tarde. Então, pergunta lá pro Michel, ele vai te passar como que funciona todas essas oficinas. Tá no site, gente, também, cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. E o nosso WhatsApp 0 operadora 11 944 13 10 10, 944 13 10 10. Lembrando que a oficina hoje de constelação com Jorge é grátis. Vale a pena, gente. Vale super a pena. Então, voltando aqui ao meu tema de hoje, vida profissional, comportamento bem-sucedido, pessoas que chegam mais longe porque sabem se comportar. Além de saberem se comportar, elas saberem que elas elas têm que ser flexíveis, né? Algumas características são pessoas bem-sucedidas, elas não se importam com o que os outros falam, elas se organizam, elas são pessoas organizadas, elas não temem mudanças, elas não ficam cometendo os mesmos erros, elas aprendem logo com os erros e mudam, elas não discutem, elas se observam muito mais os outros. Essas são características. Então, elas precisam
Você aí, para ter essa característica, precisa entender que você precisa mudar o seu comportamento. Eu sou especialista em fazer essa mudança de comportamento, criando uma nova personalidade que vai ter uma força diferente e vai agir diferente. Gente, não dá para gente mudar uma coisa na nossa vida partindo do mesmo eu que nós sempre fomos. Você, para ter mais, para fazer mais, inclusive para ser promovido, para conquistar mais coisas na sua vida, conquistar algo que você não tem, você precisa entender que você precisa ter um comportamento diferente. Isso inclui uma personalidade diferente. Porque olha só, o sonho, ele define só o seu desejo. Se ficar sonhando, você está definindo o seu desejo, mas a ação vai definir o seu resultado. Eu sou muito de ação, de trabalhar com as ações, com os comportamentos. É por isso que as pessoas voltam e falam, Cris, eu mudei. E a pessoa muda primeiro dentro, ela se sente diferente. E a pessoa, para se sentir diferente, eu desconecto ela. Emocionalmente, toda a estrutura do passado dela, eu desconecto. A gente desmantela essas memórias. Eu tiro as sensações que a pessoa tem em relação à falta de merecimento, as sensações que ela acredita, né? Que ela tem, as definições que ela tem dela mesma, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu desconecto a pessoa disso. Em primeiro lugar, eu faço isso com o meu método, que é o meu método Long. Aliás, eu tenho ensinado esse meu método toda terça-feira lá no YouTube. Os vídeos estão lá, inclusive, para quem gostaria de aprender. É bem bacana, gente. É bem assim, os resultados são maravilhosos. Você tira de trauma, muda as pessoas travadas, até cria, até, né, você vai de trauma até a criação de grandes coisas na vida. Realmente, eu tenho pessoas que voltam e falam, Cris, eu consegui, eu sou outra pessoa, eu me tornei aquilo que eu realmente desejei. Então, eu faço isso, eu desmantelo, eu desconecto a pessoa das sensações que ela está ligada desde o passado dela, desde quando ela nasceu, às vezes até de antes, né? Dependendo da pessoa, tem ali impressões. Eu tenho todo um método para fazer isso. E aí, depois que eu tiro, eu começo a criar na pessoa uma nova personalidade, características emocionais, características ali diárias, onde a pessoa vai se comportar diferente, ela até se veste, se coloca diferente. Eu vou ensinar tudo isso para que a pessoa faça a sensação mudar, né? Eu faço a sensação mudar junto com a pessoa e a pessoa ela adquire uma nova forma de fazer, né? Porque quando você faz as mesmas coisas, você vai criar o mesmo resultado. Para criar um resultado diferente, você tem que ter uma ação diferente, mas ninguém, gente, olha só, ninguém consegue mudar um hábito, mudar um comportamento, mudar uma ação sem mudar o que sente a respeito daquilo. Para pensar. Então, não adianta você ter a consciência, que é muito comum das pessoas, de que elas precisam e sabem o que tem que fazer, mas elas não conseguem. Por quê? Porque estão ligadas a essa raiz emocional que foi criada um dia. É isso que eu faço, eu desconecto. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10, fala lá como me chama meu assistente, a gente faz isso em pouquíssimas sessões. Eu tenho, assim, muitos e muitos mesmos casos de sucessos que as pessoas voltam e falam, poxa, tenho toda semana, praticamente todo dia, as pessoas encantadas com elas, com a própria vida, aquilo que se tornou. Então, é super possível, sim, fazer essa mudança, mas só vai acontecer quando você se desconectar das sensações erradas que você tem a respeito de você mesmo. Você precisa se desconectar da ideia de que você é inferior, da ideia de que você não pode, da ideia de que é difícil, da ideia que é complicado, da ideia de que você não merece, da ideia que você está tal jeito, né? Eu tô gorda, eu tô ansiosa, eu tô isso, eu tô aquilo. São ideias, né? E ideias compradas por você emocionalmente e que você ativa todos os dias ao pensar igual e fazer igual, estando com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, olha aí a personalidade, ou seja, você tá criando mais do mesmo o tempo todo. Quando eu corto a pessoa desse passado, dessas sensações que ela tem, e eu crio uma nova personalidade para ela, a pessoa passa a agir diferente e um mundo novo, encantado, aparece, né, na vida da pessoa. É muito legal, gente. Então, anotem aí, cristinalong.com.br. Lá no meu site tem bastante informação bacana. Tem os livros que eu escrevi, A Melhor Versão de Você, Anjos e Mentores. Nós temos também, eu tenho também a melhor versão de você, Anjos e Mentores.
Qual mais? Gente, esqueci. A Lei da Atração para Crianças e Divórcio Bem-Sucedido. Lembrei, gente. É com um monte de livro, né? Que eu já escrevi, deu um branco. Mas os meus livros estão lá no meu site. Tem as oficinas. Hoje tem uma oficina bem bacana de constelação familiar. Você vai fazer um movimento sistêmico e é grátis. É isso, né? Nós estamos oferecendo ali no espaço. Então, toda quarta-feira, hoje às 19, do lado do metrô Eucalipto, você vai fazer um movimento sistêmico na sua vida, você vai ganhar isso. Então, é um super presente que a gente tá te dando. Essa oficina acontece hoje com o Jorge, gente. Então, é só deixar o nome com o Michel lá e estar lá no horário, às 19 horas, ao lado do metrô Eucalipto. Então, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Temos também a minha oficina de quebra de paradigma, que faz você mudar uma ideia que você tem a respeito de você mesmo. Então, a ideia da oficina é trabalhar em grupo, é uma terapia em grupo, então a gente trabalha ali com um tema comum e você vai sair em cada sessão que você participar, você escolhe se quer participar de uma ou duas ou toda semana, de uma forma completamente diferente. A pessoa volta a semana que vem e fala, eu já tô mudada. E aí todos veem isso e o outro fala, eu também mudei. Por quê? Porque eu trabalho muito nesse comportamento ativo, né? Eu vou na ação. Não adianta você sair com uma imagem de que é legal algo, que é assim mesmo, né? Tem muita gente por aí que só motiva. Não, eu não motivo, eu vou desenvolver. É isso, é essa a minha missão, e eu faço isso mesmo. Eu tô há 22 anos, me especializei nisso, eu fiz cursos pelo mundo inteiro aí. Meu método, que chama Método Long, trabalha com hipnose, programação neurolinguística, tenho aí a ajuda dos anjos mentores também, se for necessário. Por quê? Porque a pessoa precisa se descolar, você precisa se descolar daquilo que você está sendo. Dessa pessoa que tem medo, desse fracassado, dessa pessoa que está ansiosa, dessa pessoa que é medrosa, dessa pessoa que não consegue. Eu vou te desconectar desta pessoa que tem uma razão para ser assim. A pessoa, muitas vezes, ela está de uma determinada forma porque ela se protege de algo, porque ela foge de algo, porque ela entendeu que ela não tem valor. Eu desconecto tudo isso de você e vou criar um novo você baseado no que você quer. Então, você vai ter uma nova personalidade. O que é ter uma nova personalidade, gente? É agir diferente, sentir diferente, se sentir numa sensação tão diferente a ponto da pessoa conseguir experimentar, a pessoa vai conseguir experimentar o quê? Uma vida nova. Ela consegue se vestir diferente, pensar diferente, sentir diferente. É muito, muito interessante. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Tô dormindo ainda, né, Pedro? Hoje deu 2 brancos, gente. 9 44 13 10 10. E o meu site é cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I. Tem muita coisa bacana para vocês lá. Então, olha só. Para de contar sua historinha triste quando você encontrar com as pessoas. Para de falar para as pessoas o quanto a sua vida não tá boa. Para de falar mal das pessoas que estão à sua volta. Para de tentar se aliviar emocionalmente contando a sua história, aquilo que você não quer para os outros. Porque toda vez que você faz isso, você está dando mais força, alimentando, colocando mais combustível na parte emocional, que está ligado às suas células, está ligado toda a sua química corporal, todas as suas sensações. Você começa a dar mais força a isso, e aí você cria mais do mesmo todos os dias. Você precisa se desconectar, se descolar disso e começar a imaginar, a pensar o que você quer. Agora, eu faço esse processo, quando a pessoa ela chega lá, eu pergunto para a pessoa o que você quer. Então, eu entendo o que a pessoa quer. E aí eu vou entender o que fez a pessoa não conseguir até hoje. Isso envolve o que ela pensa, o que ela sente, a vida dela, as experiências que ela teve, as sensações, toda a parte da pessoa que está envolvida com a ideia que ela acredita de que ela não consegue, não pode. Desmantelo isso, desconecto isso através do meu método, o método Long. Aliás, eu tenho ensinado isso lá no YouTube, todas as terças-feiras às 19 horas. Os vídeos estão gravados lá, gente. É bem interessante. Eu desmantelo, desconecto e a pessoa, ela não tem mais acesso emocionalmente àquilo que ela sentia. Então, ela vai ficar neutra. Neutra, a pessoa consegue ter tempo e o espaço emocional para
olhar para o futuro. E a pessoa cria uma nova personalidade, ela vai para a vida de uma nova forma, ela volta a semana que vem e fala, eu mudei. Então, gente, a gente tem muita história de sucesso, eu me sinto muito grata por tudo isso. Então, venha fazer parte dessa história também. Então, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. O meu site é cristinalong.com.br. Lembrando que hoje nós temos oficina de constelação grátis lá no Espaço com Jorge. Liga lá e deixa o seu nome. Então, 9 44 13 10 10. E é isso, pessoal. Um excelente dia para vocês e até amanhã, 7h30.